Amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o assunto que você quiser trazer aqui. Aqui nós não temos uma pauta específica, então fique à vontade para sugerir aí alguma coisa que você queira debater aqui com a gente. E dentro dessa linha de pensamento, que a gente não tem uma pauta específica, né? Hoje eu quero tratar de um assunto que ele é um pouco polêmico, né? Então, é um assunto que eu debato bastante. Eu tenho trazido, às vezes, no BPMcast um pouco mais de ideia do que falar exatamente sobre ativos, né? Então, sobre os ativos de investimento, a gente vê os vídeos no YouTube e também os posts lá no site. E aqui acaba que eu trago um pouco mais de ideias. E hoje eu quero falar sobre meritocracia, né? O conceito de meritocracia e o que é que você entende por meritocracia. Mas antes disso, né, lembrar vocês aqui que já está disponível o e-book Guia das principais corretoras, né, no exterior. Então é só entrar no site ou então na descrição do vídeo no YouTube, também na descrição aqui da thumb dos podcasts, né, dos players. Tem lá o link, é só entrar lá no site, material grátis, e você pode baixar o e-book gratuitamente. Tá? Então são mais de 60 páginas falando aí das principais corretoras, as características de todas elas para a gente investir no exterior. Se você tem alguma dúvida, consulte lá o e-book, tá bom? Também está lá no mesmo site, disponível para download gratuitamente a planilha. Tá? Então tem a planilha de controle de investimento, se você ainda não tem uma, então tem uma planilha lá muito bacana que eu estou disponibilizando, tá bom? Clube do Livro, hoje eu vou citar aqui, né, novamente uma literatura, então tem o Clube do Livro, temos lá algumas pessoas que comentam, né, leem os livros junto com a gente lá, então no momento eu estou lendo A Revolta de Atlas de Ayn Rand e também o livro Dominando o Ciclo de Mercados, do Howard Marks. Então, de vez em quando a gente vai lá e troca algumas ideias sobre o que a gente está lendo, né? E por último, dos avisos, a mentoria, né? Então eu estou abrindo aí a agenda para mentorias, são poucas vagas, tá? A disponibilidade aí é baixa, porque é um processo que eu vou dar 100% de atenção aí para vocês, né? Então, novas informações também lá no site, e aí para você que quer melhorar o seu desempenho, aprender um pouco mais, mudar um pouco o mindset, ou criar o mindset, ou então, né, já ganhar ali um atalho, ao invés de ficar quebrando a cabeça aí que nem eu quebrei, o processo de mentoria ele é ideal para você e tem mais informações também lá no site, tá bom? Então, olha só, vamos falar agora propriamente da meritocracia, né, que é um conceito... A gente às vezes fala, né, não, meritocracia é um conceito único, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Então, se a gente olhar lá no dicionário, tem lá, meritocracia, né? Predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação e etc., daqueles que têm mais mérito. Então, os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente e etc. Tá? E eu vou falar sobre meritocracia justamente porque você que está aí vendo meus vídeos, vendo outros vídeos, lendo relatórios, juntando dinheiro, investindo, fatalmente, no futuro, né, não muito distante, você vai cumprir seus objetivos, vai poder ter uma casa melhor, vai poder viajar, né, e o mérito foi todo seu. Né? Então a gente sempre vê aquele que diz que você teve sorte, ou então que você foi ajudado por alguém, né? Desqualificando todos os seus méritos por ter alcançado algum objetivo, tá bom? Então, eu acho isso daqui muito importante, principalmente para quem investe, porque você vai se identificar muito com a minha ideia de meritocracia. E se você discordar, fique à vontade para fazer comentários, porque o que é muito bom é a dialética, é a gente bater papo e trocar informações aqui sobre o que um acha, o que o outro acha e colocar os pontos de vista, tá bom? Então, falando agora do conceito de meritocracia, né? Agora opiniões minhas, né? Opinião pessoal. Então a gente tem essa questão aí da meritocracia deturpada, tá bom? Por quê? Porque quando a gente vê muitas pessoas comentando, né? Principalmente nas mídias, alguns defensores aí de igualdade social pela televisão dizem, mas a gente não pode comparar, né? Uma pessoa que está numa escola pública com uma pessoa que está numa escola particular, na escola privada, ou então uma pessoa que nem está na escola, né? Obviamente a gente não pode comparar,
Isso é fato. Então isso aí, na minha opinião, a gente não precisa nem levar a esse nível o debate. Então eu não posso comparar o desempenho de uma pessoa que tem todos os recursos, né, para estudar e de uma pessoa que não tem todos os recursos. Então, eles não são iguais, a gente não consegue falar em meritocracia, tá bom? E aqui eu já faço um parênteses, tá? Ter um bom estudo, escola particular, ter um computador, um escritório em casa, né, os pais poderem pagar curso de inglês, enfim, isso não garante que a pessoa vai ser bem-sucedida na vida, tá bom? Então, isso daí é um mito, tá? Então, assim, ó, exemplos vocês aí vão encontrar no meio de vocês. Exemplos eu tenho vários aqui também no meu meio, né? E muitas pessoas que têm tudo e não são bem-sucedidas na vida. E pessoas que têm o mínimo e elas conseguiram ser bem-sucedidas na vida, tá? Então, a gente não está comparando uma com a outra, mas eu só estou dizendo que não é ter todos os recursos não é sinônimo de sucesso. O sucesso está mais ligado a você, está mais ligado à sua força de vontade, ao que você quer fazer, né? A sua dedicação. Você tem que abdicar de algumas outras coisas. Então, o sucesso depende de você, o que acaba levando a gente a tocar de novo na meritocracia. Tá? Então, mesmo com essa desigualdade, né, de ponto de partida, que é o que o pessoal gosta muito de comentar, né? Os dois não partem, não saem do mesmo lugar. Um já sai daqui, o outro daqui, e eles vão para uma corrida, obviamente quem saiu aqui vai ganhar. Bom, essa seria a lógica, mas nem sempre. Né? Às vezes esse daqui para pelo caminho e esse daqui passa o outro. Então, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa que não teve tudo de mão beijada, né? E mesmo assim conseguiu chegar num lugar e vencer, dentro da sua expectativa, né? Então, mérito seu que chegou lá, tá bom? Mas o que eu falo da questão, então, da meritocracia, né? É comparar pessoas do mesmo nível, tá? Então, por exemplo, eu dou muito exemplo meu e do meu entorno. Então, eu estudei em escola particular, tenho contato com várias pessoas ainda, o Facebook, né? Facebook, Twitter aproximou, né? Tem gente que eu fiquei aí 15 anos sem ver, e de repente a gente se encontra em grupos, e aí bate papo, e até se encontra pessoalmente. Então, eu vejo lá do meu meio, né, da escola do segundo grau, lá dos idos de 95, 96, 97, 98, depois 99, quando eu estava na academia da Força Aérea, eu vejo as pessoas que estudaram comigo na mesma sala de aula. Eu vejo pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que eu. Em que sentido? Sentaram na mesma sala de aula. Então, se sentaram na mesma sala de aula, tiveram o mesmo professor, tiveram os mesmos exercícios, né? O tempo para estudar é de cada um, a gente fazia grupo de estudo, essas pessoas estavam no grupo de estudo e algumas não estão no nível que eu estou e outras estão no nível acima do que eu estou. O que vai definir isso daí? Sorte? Não é. Né? Então, alguns são médicos, outros são dentistas, outros estão por aí vagando, né? E geralmente os que estão vagando estão reclamando, né? Estão dizendo que nós que temos alguma coisa, né? Fomos ajudados de certa forma. Bom, eu não vou ficar falando de mim, mas eu venho de família muito humilde, né? Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, enfim. E então assim, não é uma questão, né, exatamente de ter a escola particular, você vai ter sucesso, tá? Então, pegando o pessoal que estudou comigo, e eu não estou falando de uma turma, estou falando de várias turmas, né? Alguns se dedicaram mais, alguns estudaram mais, alguns abdicaram de tempo, né? De quando a gente era adolescente, de ir para uma night, né? Para uma festa, enfim, e aí foram estudar, tá bom? Então, eu mesmo, para passar para a Academia da Força Aérea, em 1998, eu tirei o ano inteiro para estudar. Eu acordava 6h30, começava a estudar às 7h, e aí eu estudava até 9 da noite. E fiz isso durante um ano inteiro, e eu lembro muito bem que eu resolvia livro inteiro. Então eu não podia errar, eu não queria mais que meus pais pagassem escola para mim, e aí eu pegava o livro inteiro. Para quem fez concurso público daquela época aí, vai lembrar dos 10 livrinhos do Fundamentos da Matemática Elementar e os 3 livrinhos, né, dos Fundamentos da Física. Então, dos 10 livros de Matemática Elementar, eu resolvi 7, né, completo,
E o Física 1, Física 2 resolvi completo também, e o Física 3 eu resolvi ele pela metade. Então, graças a Deus, eu consegui passar no concurso, né? Então, mas foi um ano que eu dediquei aos estudos. Outras pessoas da minha turma não passaram. Eu tenho um primo que ele só veio passar para a Academia da Força Aérea 4 anos depois de mim. E ele estudava comigo, né? Enfim, só que na época, em 98 principalmente, ele saía mais, se divertia mais e eu ficava em casa mais estudando. Então, entre nós dois, eu tive um mérito, né, maior, por isso que eu cheguei lá antes dele. E depois ele foi lá e deu o gás dele e aí ele acabou chegando lá. E aí, para ilustrar essa questão do mérito, né, como a gente fala de literatura, fala da Ayn Rand, né, e lá no Clube do Livro também, né, a gente debate lá alguns pontos, eu quero trazer para vocês aqui, eu vou ler um trecho, tá bom? Para quem está no YouTube, eu vou chegar para cá, porque eu vou colocar aqui a imagem para vocês acompanharem, e eu vou ler um trecho aqui muito interessante sobre meritocracia, e aí vocês vão decidir o que se está certo ou não o trecho do livro aqui da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, tá bom? Então, olha só, a gente vai ler um parágrafo aqui, ó. Então tá lá, mamãe, é alguma coisa importante? Hoje estou ocupadíssimo. Você não é a única pessoa no mundo que tem problemas. É claro que é importante. Você acha que eu ia dar o trabalho de pegar o carro e vir até aqui se não fosse importante? O que foi? É Philip. O que há com ele? Ele anda triste. E daí? Acha que não é direito ele depender da sua caridade e viver de esmolas, e não ter um tostão que tenha ganhado com o próprio esforço. Ora, disse Rearden, surpreso, sorridente, há algum tempo que eu espero que ele chegue a essa conclusão. Não é direito um homem como ele, uma pessoa sensível, viver desse jeito, disse a mãe, né? Certamente, disse Rearden. Ainda bem que concorda comigo, por isso você tem que arranjar um emprego para ele. Arranjar o quê? O emprego para ele, aqui na siderúrgica. Mas um emprego bom, limpo, é claro, com uma mesa e um bom salário, em que ele não tenha que se meter com esses operários e essas fornalhas fedorentas. Ele estava certo de que estava ouvindo aquilo, mas não conseguia acreditar. Mamãe, você não está falando sério. Estou sim, eu sei que é isso que ele quer, só que é orgulhoso demais para pedir. Mas se você oferecer um emprego a ele, de modo que pareça que você é que está lhe pedindo um favor, eu garanto que ele aceita. Foi por isso que vim até aqui, para falar sobre isso, para que ele não descubra que foi ideia minha. Enfim, né? E aí segue-se então o livro, né? Se você ainda não leu, é bastante interessante. Tem muitas passagens desse tipo aqui. Então aqui a gente, né, observa que a mãe do Rearden aqui, né, está pedindo para ele dar um emprego para o irmão. O irmão não entende nada da empresa, né, de siderúrgica, não trabalha lá, enfim, não tem qualidade nenhuma para estar lá, mas a mãe quer que dê um emprego para ele e que ainda pareça, tá, que esse emprego foi um favor, que ele está sendo requisitado lá para a empresa. Então, não tem mérito, né? E aí, leiam lá o livro, né? E se quiser, entra lá no... Vou deixar o link aqui também do Clube do Livro e a gente debate esse tópico lá. E aí me remete aqui a mais um tópico muito, assim, muito discutível, né? Um tópico para debater bastante, que é sobre as cotas. Então não vou debater sobre cotas, eu vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, de cotas para o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Vou deixar só o parênteses aqui de que sobre cotas, né? Para mim, a gente tem que ter cota social e não cota racial. Enfim, discussão longa essa daí, né? Até mesmo porque eu morei no Rio Grande do Sul por vários anos e lá no interior do Rio Grande do Sul a gente vai encontrar crianças loirinhas, dos olhos azuis, morando em casebres, tá? Então, não é uma questão de cor de pele, né? Não é uma questão de raça, é uma questão de igualdade social. Então, aquele lourinho dos olhos bem azul, do cabelo bem lourinho mesmo, branquinho, né? Aquele galego lá do Rio Grande do Sul, ele tem que ter essas cotas aí. Mas, enfim, falando um pouquinho só aqui da polêmica de cota em certos locais, né, como o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Depois eu quero ouvir a sua opinião sobre isso daqui. Eu digo o seguinte, o problema não é entrar para o ITA, né? Não é o concurso de admissão.
que já é bem difícil, né? O problema é se manter lá dentro. O problema é passar nas provas. O problema é conseguir resolver os cálculos, né? Nós estamos falando de uma área da engenharia, né? Lá dentro tem várias áreas de engenharia. A gente fala da parte de aerodinâmica, aeroespacial, fala da parte de guerra eletrônica, enfim, são várias coisas que não tem como eu pegar uma pessoa que não tem capacidade técnica e colocar lá dentro. Tá? Então acaba que eu não trago essa igualdade. Mas tem pessoas que não tiveram oportunidade de entrar no ITA, então nós vamos colocar ela lá. Se não for por nota, se não for por média, tá? Não vai formar. E aí a gente, né, separa. Então vamos supor. Aí eu já vi gente falar assim, não, mas não é exatamente colocar lá dentro. É por média. Bom, se for por média, então não precisa criar cota. É só atingir a média e vai entrar, né? Então, se eu tenho lá 100 vagas, eu coloco lá 80 vagas para as maiores médias, e as maiores médias ficam acima de 9, né? E eu coloco 20 vagas para cotas, e a média desse pessoal aqui de cota ficou em 6, 7, né? Então não adianta eu pegar e colocar lá dentro. Por quê? Porque não vai conseguir, não vai dar conta, tá bom? E aí fica então essa discussão, né, sobre colocar ou não. O que pode acontecer? Se entra alguém por cota sem atingir o nível da média, tá? E ela ficar reprovada lá dentro, ainda pode dizer que foi perseguida. Então, assim, é bem complicado esse tipo de situação, né? Não é uma área em que eu vejo que a gente precisa colocar cota lá. Ali é capacidade técnica. Ali são médias. Se me pegar agora e me der uma prova lá do ITA, eu vou ficar reprovado. Eu hoje, agora, aqui, eu não tenho capacidade técnica para fazer uma prova deles lá. E assim, a gente tem isso em várias áreas, né? Não estou falando que não deva ter cota para alguma coisa, né? Mas, por exemplo, já tem cota para deficiente físico, né? Enfim, alguns outros tipos de cota que eu acho bastante interessante. Mas essa daqui eu estou falando pela questão do mérito. Então, assim, é a questão do intelecto, questão do técnico, questão do mérito. Aquele que estudou mais, aquele que tem mais capacidade técnica, ele vai tirar uma nota maior e ele vai acabar entrando para o concurso, para a universidade, para o instituto, seja lá para onde for. Tá bom? Então, esse é um assunto que eu discuto bastante, tá? Sobre a questão de meritocracia. As pessoas querem comparar os desiguais, e eu digo que isso não é meritocracia. Meritocracia é exatamente você pegar as pessoas que estão no seu meio. Então, repito aqui, né? Se você está investindo, se você pega lá o seu salário, faz suas continhas, separa um aporte, lê um relatório, assiste os vídeos aqui, ouve o BPMcast, assiste outros vídeos, compra o ativo, ele sobe e em 10, 15, 20 anos você tem uma condição financeira muito melhor do que os seus pares, né? Então o mérito foi todo seu de ter se dedicado horas e horas de estudo, bom de ter acordado mais cedo, de ter economizado, deixado de sair naquele momento para guardar aquele dinheiro porque você investiu ele, depois ele dobrou. Então, isso sim é mérito. E não desqualifique o seu mérito porque você teve um bom ensino, estudou em escola privada, né? Eu vejo muito isso aí também, eu converso muito sobre esse assunto, então, às vezes eu vejo assim, mas aí ele conseguiu, mas também nunca precisou trabalhar. Não quer dizer muita coisa, tá? Tem gente que nunca precisou trabalhar e continua também sem trabalhar, tá bom? Então, assunto meritocracia, BPMcast de hoje, é um assunto um pouco mais polêmico, eu gosto de debater esses assuntos. Deixem nos comentários, então, o que vocês acham sobre esse assunto, e assim a gente vai desenvolvendo mais ainda alguns temas, né? Um pouco de mudança de mindset. Se você discordar, eu quero muito ouvir a sua opinião, porque eu acho muito bacana ouvir opiniões diferentes para eu parar e pensar, entendi, realmente tem lógica, aquele meu ponto não encaixou muito bem com esse daqui. E assim a gente vai aumentando então o nosso conhecimento. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Até o próximo BPMcast.